Muito bom dia a todos, então, mais uma vez. E vamos continuar falando um pouco sobre o Espírito Santo. Já ouvimos muitos ensinos preciosos e com certeza esse dia não é suficiente para esgotarmos esse assunto. É tanta coisa que a gente tem na Palavra de Deus sobre isso que não tem como tratar disso em um dia. E quando eu vi a lista de temas que os irmãos me passaram, eu falei, isso dá para uma semana de conferência, mas não para 30 minutos. Então, vamos ver o que vai dar. Os temas que devemos abordar são quem é o Espírito Santo. O irmão Royce já me ajudou um pouco, porque uns 2, 3 pontos da minha palestra ele já abordou. Então, podemos ser mais rápidos. Ele é uma influência ou uma pessoa? Quem recebe o Espírito Santo? O que temos que fazer para recebê-lo? Qual é a missão do Espírito Santo? A tarefa, a atuação? Os primeiros pontos que o Royce mencionou. Como ele age e opera? Onde o Espírito Santo habita? O irmão Royce mencionou 2 versículos. Não vou perguntar quais que são, mas são os mesmos. Então, se vocês prestaram bem atenção, vocês já vão receber a resposta depois na palestra. São 2 lugares nessa terra onde o Espírito Santo habita. E temos 4 ações que nós podemos fazer contra o Espírito Santo. Que é mentir, entristecer, extingui-lo, fazer-lhe agravo ou ultrajar. Conforme a tradução, as palavras são diferentes. Muito bem, começamos também com o tema da Trindade. A Trindade divina. É um tema complexo, difícil. Foge, na verdade, da nossa compreensão humana. No Novo Testamento, não vamos tratar de forma geral aqui de coisas do Antigo Testamento, porque se tratarmos ainda do Espírito Santo no Antigo Testamento, temos outras implicações mais. Então vamos nos limitar um pouco mais ao Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus ele se revela como Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Os 3 são iguais, os 3 são Deus, ninguém é inferior ou superior ao outro. Assim como num triângulo, cada ângulo tem a mesma função, a mesma importância. Tirando um ângulo, não é mais um triângulo. Então não é que, quando falarmos do Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, que é Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, todos têm a mesma importância, mas atuações, tarefas diferentes, características diferentes. Como o nosso irmão já falou, não adoramos ao Espírito Santo, por quê? Porque ele nos conduz à adoração ao Pai e ao Filho. Então, como que eu vou adorar alguém que é o condutor, o guia para a adoração? Não tem como. Mateus 3, versículos 16 e 17, temos a mesma situação de Lucas, já mencionado, quando o Senhor Jesus foi batizado. Temos o Espírito Santo, que desceu como uma pomba, o próprio Senhor Jesus presente, e Deus falando dos céus, este é o meu Filho amado. Portanto, Deus o Pai, ele fala, Filho amado, em quem me comprazo. Em várias ocasiões, a Trindade ou a Triunidade se manifesta em seu conjunto. E como ouvimos, também trabalha em conjunto para a salvação de um ser humano. Continuando na questão, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo não é meramente um poder ou uma influência. Não é simplesmente algo que está presente ali como uma pilha que fornece energia. Não, o Espírito Santo de fato é uma pessoa divina. Ele é Deus, assim como Deus o Pai é Deus e como Deus o Filho é Deus. Atos capítulo 5, versículos 3 a 4 nos confirmam isso. Também eu vou mencionar alguns versículos e talvez não vamos abrir todos. E também essa palestra depois vocês podem se dirigir ou ao Pablo ou ao Wagner ou quem for para disponibilizar. Atos 5, 3 a 4.
Temos ali o Pedro falando com Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Eu não posso mentir a uma influência ou a um poder, a uma pessoa, sim. E aprendemos também no versículo 4 que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Ali mostra claramente que o Espírito Santo é Deus. Porque é a mesma coisa, uma equação. Mentir ao Espírito Santo igual mentir a Deus. Mesma coisa. O que vem a ser uma pessoa? Você e eu somos pessoas, Deus também é uma pessoa. Eu consigo ver você, Deus eu não consigo ver. Então há diferenças, mas ambos os seres são pessoas. Uma pessoa é um ser vivo, consciente da sua existência, um ser que pensa, que tem desejos, que atua conscientemente, que toma decisões conscientes. Isso Deus faz, que é espírito. Isso você e eu fazemos, que somos seres humanos. A pessoa, ou a definição de pessoa, não depende de um corpo humano. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, ainda que é um espírito e não tenha corpo. Isso se manifesta de diversas maneiras. Também esses versículos eu vou mencionar e depois vocês podem reler. Ou até mesmo, por que não, procurar refazer a palestra vocês mesmos, com a ajuda de concordância bíblica e algumas coisas a mais. Busca no celular, etc. O Espírito Santo, ele tem poder e ele tem amor. Ele ama também. Isso só uma pessoa consegue. Influência, poder, não consegue fazer isso. Ele tem um propósito definido e ele intercede por nós. Só uma pessoa consegue se interpor entre dois outros e interceder a favor de alguém. Uma mera influência não tem capacidade para isso. Ele também esquadrinha, ele tem conhecimento, ele ensina e convence. Temos aqui, por exemplo, a passagem de João 16, que já abordamos até bastante. Mencionei outras passagens mais, uma também do Antigo Testamento, para mostrar que ainda que a forma do Espírito Santo agir e habitar com os homens, eu falo conscientemente com os homens e não nos homens, no Antigo Testamento era diferente nos dias de hoje, onde ele habita em você e em mim. Ainda ali também ele é uma pessoa, ele não é apenas uma influência, mas uma pessoa que estava exteriormente com os homens. Ele também tem uma vontade soberana, isso também caracteriza uma pessoa, de ter uma vontade própria e soberana, nesse caso, porque ele é Deus e Deus é soberano. O Espírito Santo, ele habita, ele mora em cada um dos crentes individualmente, isso nós temos em 1 Coríntios 6, e na igreja como um coletivo. Já foram mencionados 2 versículos que falavam do templo do Espírito Santo, referente ao indivíduo, a você e a mim, e referente a todos nós em conjunto dos salvos, que é a igreja de Deus, onde ele também habita. E ele pode ser entristecido, ofendido, apagado e podemos mentir-lhe. Quem recebe o Espírito Santo e como? O que precisamos fazer? Ou precisamos fazer alguma coisa? Efésios 1, versículo 13, o irmão Peter já mencionou também. Eu vou repetir esse versículo pelo menos rapidamente. Efésios 1, 13 nos diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então já ouvimos muito da pregação da palavra, que é necessária, a fé vem pelo ouvir, mas a fé então é o requisito para receber esse Espírito Santo, para sermos selados com ele. O capítulo 2, versículo 8, até mesmo mostra que essa própria fé é dom de Deus.
nos mostrando mais uma vez que absolutamente nada, em situação nenhuma, em momento algum, eu posso fazer, você pode fazer para receber o Espírito Santo. E também a salvação em conclusão. Efésios 1:13, o selo do Espírito Santo, já foi comentado, mostra a propriedade, que nós somos propriedade de Deus. E 1 João 2, versículo 20, nos fala da unção do Espírito Santo. A unção fazendo referência àquele ato de ungir com azeite, já no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E assim também nós recebemos o Espírito Santo, uma vez habitando em nós e outra vez como Deus derramando sobre nós. Então, envoltos nele, ele tem ação sobre nós. Ele deve e pode agir dentro de nós. É uma pessoa divina que habita em você e em mim, que nos caracteriza como propriedade divina e que nos capacita a compreender as coisas divinas. Todos os salvos verdadeiros o recebem. Se não me engano, foi o irmão Royce ou o irmão Mauro, eu não lembro mais quem dos dois, que falou, Peter também, que ninguém que é incrédulo possui o Espírito Santo e tampouco ninguém que é salvo não tem o Espírito Santo. Então, irmão, você precisa receber o Espírito Santo. É bobagem, se ele é um irmão, ele já tem, ou ele não é irmão. Muito simples. No momento que eu sou salvo, eu recebo o Espírito Santo, ele habita em mim. Muitas vezes essas coisas são faladas por ignorância, não porque tem má vontade por detrás disso. Isso sempre também temos que levar em conta quando conversarmos com as pessoas. Nós sabemos isso, é algo basicamente comum entre nós sabermos, mas para outros nem tanto. E em conversas a gente deve levar isso também em conta. Muito bem, e a fé é necessária então para a salvação. Quando o crente recebe o Espírito Santo? Efésios 1:13, já tivemos isso. Ouvir a palavra da verdade, o Evangelho. Os irmãos já expuseram o que é, nesse caso específico, a palavra da verdade, a verdade a respeito ao quê? Segue-se o crer nessa palavra, crer nela ou nele, na verdade, nessa palavra, no Evangelho, e recebemos, em decorrência do crer da fé, o Espírito Santo como selo, mas não com interrupção de tempo. E, de novo, não estou falando de exceções, que eu sei que tem irmãos aqui que têm conhecimento amplo, e tem um caso específico, por exemplo, de um judeu. O judeu não recebe o Espírito Santo exatamente na hora que ele crê. Tem as suas razões para isso. Mas qualquer pessoa das nações, como nós todos, creu, recebeu o Espírito Santo, é selado. É um automatismo. Como sabemos que nós temos o Espírito Santo? Posso ter esse conhecimento? Posso eu saber que eu tenho? Muito bem, Romanos 8:16, temos que o mesmo Espírito, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele testifica com o nosso Espírito, ele dá testemunho dentro de você, porque se tem um espírito humano, e esse espírito humano, depois da conversão, é renovado, assim como a sua vida é uma nova vida, uma nova natureza, e essa consegue se comunicar com o Espírito Divino, com o Espírito Santo de Deus. Então esse Espírito, ele dentro de você, dentro de mim, testifica que você é um filho de Deus. E sabe qual que é uma das coisas que mostra isso? Essa atuação específica? Que muita gente, quando se converte, logo depois, tem certeza, e aí vem a ter dúvidas. Por quê? Porque tem uma outra pessoa que trabalha contra o Espírito Santo, que testifica essa verdade, que é Satanás, e ele não quer que você tenha certeza daquilo. Então ele coloca dúvidas. Mas o Espírito Santo, ele faz. Em João 14, versículo 16, também um versículo já mencionado, nós temos uma promessa a respeito disso. João 14, 6. O Senhor Jesus dizendo
Não, 16. O Senhor Jesus falando ali: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mais uma confirmação que, uma vez tendo recebido o Espírito Santo, ele não se ausenta mais de um crente na época de hoje. Era diferente no Antigo Testamento, vai ser diferente no futuro. Mas na época de hoje, da graça, recebe o Espírito Santo, ele fica para sempre conosco. Qual é a missão ou a tarefa, a atuação do Espírito Santo? Os versículos que já amplamente vimos também. João 16, 8, 13 a 14. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E depois se segue uma explicação para cada um desses pontos, como se dá esse convencimento. O próprio Senhor Jesus explica. E quando ele vier, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não deixa nada de fora. Ele é capaz de nos ensinar tudo o que precisamos saber. Basta darmos ouvido a esse ensinador, esse professor divino. Por quê? Porque ele não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Ontem já ouvimos sobre esse anúncio de coisas futuras. Tudo aquilo que precisamos saber sobre o futuro está na palavra de Deus, e o Espírito Santo nos abre essa palavra, nos guia para dentro dessas verdades também. Abrindo um parênteses, profecia então é importante ou não? Vai acontecer tudo lá no futuro, eu já vou estar com o Senhor, a igreja já vai ser arrebatada, o que me interessa o que vai acontecer no futuro? Ele anunciará o que há de vir. Interessa? Sim. É um assunto complicado, difícil? É. Eldorado teve, no passado, pelo menos, um pouco vantagem sobre outros, porque o irmão Frederico gostava de falar quase todo domingo sobre isso. Não é? Era um dos assuntos preferidos dele. Futuro, profecia. Ele me glorificará, já falamos sobre esse ponto também, que ele glorifica a pessoa do Senhor Jesus, porque ele há de receber do que é meu, daquilo que é do Senhor Jesus, e vou-lo há de anunciar. Então ele toma as coisas do Senhor Jesus, repassa para nós, nos ensina. E precisamos ter a mente e os ouvidos abertos também para ouvirmos e para aprendermos aquilo que ele quer nos ensinar. Qual é a missão do Espírito Santo? Continuando nisso. Ele nos ensina o abecedário do cristão. Ele começa com as coisas mais simples e vai avançando cada vez mais coisas difíceis. Assim como na escola. Você não vai começar com raiz quadrada, se não aprendeu 1 mais 1. Que uma coisa é sequência da outra. Se não entendeu o simples, não vai entender o complexo. E assim também é com o Espírito Santo. Então temos ajudas aqui, por exemplo, de literatura. Mas um neném na fé, você não vai dar um livro do irmão Darby. Você vai dar talvez o Meditando Dia a Dia nas Escrituras, que é uma coisa simples, básico. Depois, as coisas mais complicadas. Tem gente que quer começar ao contrário. E aí se embanana tudo. Isso não é interessante, eu não consigo ler essas coisas. Não, comece com o simples então. Aquilo que podemos entender. O Espírito Santo trabalha de uma forma lógica também. Ele ensina. Ele também nos orienta. A luz não ajuda muito. Temos ali Gálatas 5:17, se eu consigo ler direito. Podemos talvez ler esse versículo rapidamente. Gálatas capítulo 5. (17) 17 e 18, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne,
e estes dois opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. E de novo, abrindo um parênteses, ele orienta. Quando? Na reunião? O que você acha, Pedro Vitor? Todo momento. Não temos um versículo que fala sobre a direção do Espírito Santo nas reuniões. E às vezes nós nos preocupamos, e com razão, sobre a direção do Espírito Santo nas reuniões. É um assunto de suma importância. Deus quer que ali Ele atua. Mas se você e eu, se nós não estamos acostumados à direção, à guia do Espírito, como aqui no versículo 18, no dia a dia, como diz o Pedro, a todo momento, o que vai acontecer na reunião? Ele vai ter condições de guiar? Óbvio que não. Que eu não estou acostumado. Então precisamos nos exercitar nisso de segunda a sábado, para que no domingo funcione. Exemplo bem prático. Como que é o nome do inário que você usa, Wagner? Hinos e cânticos. Você vai conseguir citar um hino do domingo se você nunca folheou o inário Hinos e Cânticos? Se não conhece o inário, Deus não vai me usar para pedir o hino do inário. Como? Não conhece. Se você não conhece a tua Bíblia, o Espírito Santo vai usar você para fazer uma leitura? Óbvio que não, você não sabe aonde achar. Se você não ora em casa, o Espírito Santo vai te direcionar para orar na reunião? Não, você não tem esse costume. Então precisamos nos exercitar de sermos guiados pelo Espírito Santo. Ele glorifica, já falamos sobre esse ponto, e ele intercede por nós. Isso é algo importante também e é um encorajamento para todos nós. Antes eu falei sobre uma expressão que a gente inconscientemente às vezes usa de forma equivocada. Isso acontece com todos nós e também nas orações. E agora, vou ter medo para orar por causa disso? Não. Se é uma coisa que acontece por acidente, o Espírito Santo intercede. Ele coloca isso da forma correta diante de Deus. Isso não quer dizer que devemos ser negligentes pelo outro lado, quanto a essas coisas. Não. Fazer o quanto possível corretamente. Mas se escapa uma coisa, o Espírito Santo nos ajuda. Então não precisamos ter medo de levantar na reunião e falar, por exemplo, um agradecimento depois de um ministério, que às vezes demora 10 minutos para o meu irmão levantar. Não é normal. Se estivéssemos acostumados à oração, o Espírito Santo usaria alguém, e tampouco sempre os mesmos. Ele aponta para Cristo. É essa pessoa que ele sempre quer colocar diante de nossos olhares. O Espírito Santo, ele continua agindo, ele reparte a cada um como ele quer. Ele dá uma coisa para o irmão Mário, outra para o irmão Elias. Ele não faz a mesma coisa com os dois. E precisamos estar sujeitos a isso também. A cada um como ele quer, conforme também as nossas capacidades. Ele age por meio de quem ele quer e quando ele quer, em responsabilidade daquele indivíduo diante do Senhor. Eu preciso ter a minha responsabilidade e dependência do Senhor para me deixar usar pelo Espírito Santo quando ele quer, em que momento, que circunstância, etc. E, em última instância, é Deus quem trabalha. Essa sequência de coisas temos ali naquele capítulo, 1 Coríntios 12, os versículos 4, 5 e 6, onde vemos que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos.
E versículo 5 nos mostra que o Senhor é o mesmo, embora haja ministérios diferentes, tarefas diferentes. E o Espírito Santo é o agente divino que nos dirige a partir daquela direção, daquela condução que Ele nos dá durante a semana. E também essas tarefas não se limitam às reuniões. Igreja não é apenas domingo, 9h30 às 10h30, 5 minutos de pausa e depois começa a igreja de novo por 1 hora. Ali estamos reunidos na condição de igreja, como igreja. Mas na igreja estamos sempre, tempo inteiro. E há outras tarefas a serem cumpridas na igreja que não se limitam às reuniões. Também ali o Espírito Santo ele quer usar você e a mim de maneiras diferentes, conforme Ele quer. Ele atua, portanto, no indivíduo. Por meio do indivíduo, Ele atua também no coletivo da igreja. A igreja não funciona sem os indivíduos. E o indivíduo não funciona sem a direção individual do Espírito Santo. Então, uma coisa depende da outra. Nos muitos, ele age por meio de um que ele escolhe naquele momento, para uma coisa específica. Que pode ser limpar o salão, limpar o banheiro, que pode ser falar uma oração, ou também fazer uma pregação. Tudo é importante. Aqui, por exemplo, se as irmãs não estivessem na cozinha, não teria comida lá fora. Sem comida, você não ia comer, e sem comer, você provavelmente não viria hoje à tarde para a reunião de novo. Você ia procurar um restaurante ou algum outro lugar. Então é importante, cada coisinha que é feito com coração para o Senhor tem a sua importância. Onde que o Espírito Santo habita? Temos os 2 versículos de novo, que o irmão Royce mencionou, colocados de uma maneira um pouco diferente. Ele habita em vós, a morada de Deus no Espírito. Efésios 2, versículo 22. E vós é plural no conjunto, na igreja, portanto, que é chamado o templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 3, 16 e 17. Outros versículos mais que aludem a esse fato. Mas também vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Embora diz aqui vosso corpo, também é plural, mas eu não vejo aqui um corpo só para todos nós, visivelmente. Então ali é o corpo de cada um. Vosso corpo, teu, meu, o seu. Ali o Espírito Santo habita. Cada um de nós também é templo do Espírito Santo. Lembram o slide anterior? Por meio do indivíduo no coletivo. Por meio do indivíduo de uma pessoa, ele trabalha na igreja. Ambos são templo do Espírito Santo. Ele habita no crente, no indivíduo também. Temos esses versículos de novo. E por fim, estou achando que vou cumprir o horário. Temos 4 ações que podemos fazer contra o Espírito Santo. Atos 5 já foi mencionado, caso muito conhecido lá de Ananias e Safira, mentir ao Espírito Santo. E já vimos que mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. E isso também é possível hoje em dia. Não era só lá Ananias e Safira, que pretendiam fazer alguma coisa na frente dos outros, e por baixo dos panos fizeram outra. E colocando com esses termos, talvez cada uma agora já lembre algum exemplo onde eu e você, nós temos agido dessa forma também, querendo aparecer de repente alguma coisa aqui e fizemos outra. Ou agimos de uma maneira diante dos demais, de uma maneira, e por baixo não era bem aquilo. Também é mentira ao Espírito Santo. E ainda bem que Deus não age mais hoje como ele agiu lá naquela época. Acho que o salão estaria bem mais vazio. É um fato, mas é graça de Deus que ele não o faz.
lá no início da igreja ele fazia. Ananias e Safira morreram. De tão grave que isto era, porque manchava todo o testemunho da igreja diante dos incrédulos naquele momento. Hoje em dia o testemunho não é mais uno como era naquele momento. Não é mais um testemunho tão forte visivelmente quanto era. Ele já está manchado e arruinado. Então, se Deus quisesse agir da mesma maneira, quase ninguém sobraria na cristandade inteira. B. Podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios 4, que também nos fala dos dons, etc. O versículo 30 nos fala então: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, é óbvio que cada pecado entristece o Espírito Santo. É algo que não combina com a natureza de Deus, portanto, algo que não combina com a natureza do Espírito Santo. E se minha filha, o teu filho faz alguma coisa que não combina com você, entristece você. É algo natural. E assim também é com o Espírito Santo, que, não se esquece, habita em nós, em cada um de nós. Não é uma figura que está lá longe, não é uma pessoa que está glorificada à destra de Deus lá no céu. Não, é a única pessoa da divindade que habita nesse momento aqui, em cada crente individualmente. E com isso também o Espírito Santo está presente em cada lugar onde tem apenas um crente verdadeiro visível. A atuação do Espírito Santo pode ser limitada naquele lugar. Mas se tiver apenas um crente verdadeiro, o Espírito Santo está nessa pessoa. Podemos até extinguir ou apagar o Espírito Santo. Já aprendemos que ele fica conosco para sempre. Portanto, não podemos tirar essa pessoa de dentro do crente. Isso é impossível. Ele está lá. Mas é dentro de nós, dentro de você e de mim, ele quer agir, como já aprendemos, ele quer nos ensinar. Agora, eu nunca pego a minha Bíblia para fazer a minha leitura, etc. É como extinguir o Espírito Santo naquela atuação que ele tem. Eu não dou oportunidade para ele. Ou ele me mostra claramente alguma coisa, como eu devo agir, eu não o faço. Com o tempo, ele fica apagado naquela atuação. E assim podemos, então, extinguir e apagar o Espírito Santo. Embora se trata da sua atividade, Deus o trata como se estivéssemos tirando a pessoa fora. Não estamos dando valor para essa pessoa. Estamos desconsiderando. E podemos também ultrajá-lo e fazer-lhe agravo. Nós já vimos alguma coisa sobre isso e recomendo a todos nós, inclusive a mim, que leiamos aquele trecho lá em Hebreus 10 de novo, porque tem várias exortações aqui. A de congregar-se é uma delas, mas tem várias outras. E por meio da não obediência a essas orientações, estamos agravando o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não se dá conta da gravidade de algumas ações nossas, de alguns pensamentos nossos de repente, porque se eu pergunto agora, quem de nós aqui já tem pensado uma vez de faltar à reunião, por exemplo, sem motivo, diversas vezes, deixando isso se tornar um certo costume? Estou agravando o Espírito Santo. Estou ultrajando uma pessoa divina. Se tivéssemos essas consciências de diversas ações e atos, talvez algumas coisas faríamos diferentes, não é? Muito bem, então com isso chegamos ao fim dessa palestra. Como falei no início, é pano para manga para uma conferência de uma semana inteira. Então, temos agora alguns irmãos que ainda vão nos trazer algumas coisas adicionais
e com certeza não vamos esgotar o assunto, mas que Deus possa nos abençoar para que repensemos essas coisas que ouvimos nos próximos dias, nas próximas semanas, para que de fato haja um efeito também para as nossas localidades e para cada um individualmente.